Acharam uma cidade subterrânea debaixo de Kefren, em uma das 3 grandes pirâmides de Gizé, no Egito? Será, gente? Ou outra forma, como tem sido anunciado, acharam 8 pilares subterrâneos de centenas de metros, podendo chegar a 2.000 metros ou alguma coisa assim. Será? Tem aparecido de tudo na internet nos últimos dias. E eu resolvi fazer uma investigação minuciosa sobre isso e transformar nesse episódio especial da nossa playlist Realidade Paralela, e vou contar tudo para vocês e vou mostrar também. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, eu estava aqui esperando uma oportunidade para fazer um vídeo de arqueologia alternativa ou fantástica aqui na nossa playlist Realidade Paralela, e parece que chegou o momento com uma notícia quentíssima. Não sabemos o quanto é verídica, mas quentíssima, né? Desde o dia... desde a metade de março, por aí, né? Começou a correr pelo mundo um monte de notícias, algumas alargadas, como é normal quando se conta um conto, aumenta um ponto, né? Em todo o planeta, não só no Brasil, em toda a internet do planeta, dizendo que arqueólogos teriam feito uma varredura por um sistema de radar semelhante ao LIDAR, né? Que inclusive descobriu cidades escondidas na América Central, ali, relativas aos maias, que não dava para ver de outra forma. Acho que o mesmo método que usaram aqui também para descobrir novos agroglifos na região da Amazônia. E aí dizem que um povo aí, né, de arqueólogos italianos, na verdade, pesquisadores italianos, teriam descoberto alguma coisa como cidade subterrânea ou túneis subterrâneos muito profundos, em espiral, entre outras coisas. E, bom, será que é isso mesmo que aconteceu? E eu resolvi investigar, gente, como que a notícia saiu a princípio disso, né, que ainda é possível chegar, para isso. Sim, saiu disso, que está numa pesquisa que eu vou mostrar mais adiante no vídeo, que não diz muita coisa para vocês, nem para mim, né? É só especulação em muitos aspectos, né? Mesmo que tenha alguma coisa de realidade aí, mas disso, para isso, que isso aqui obviamente foi feito pela inteligência artificial, né? Gente, não dá para extrapolar tanto assim, né? Com certeza não. Mas o povo das teorias da conspiração está sempre de olho na sua próxima fake news, né? Na sua próxima teoria estapafúrdia. Quem deve estar contente é o George Tsoukalos, né, do Alienígenas do Passado, vai dizer é ET, embora eles não afirmem na pesquisa que nós vamos falar, mas nunca se sabe. E eu resolvi investigar. Primeira coisa que eu percebi já há alguns dias antes de pensar em fazer esse vídeo aqui, e com que me mandavam, olha aqui, Paulo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e começaram a me mandar fontes muito distintas, com imagens muito distintas. Digo, isso não é da mesma fonte, seja lá qual for a fonte original, estão extrapolando para parecer ET, para parecer realmente uma civilização de outro mundo, alguma coisa. Aí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que essa minha desconfiança não era à toa, realmente. Muita fake news começou a se criar em cima do fato, a ponto até da internet, por certa forma, ficar em dúvida se realmente os tais pesquisadores que alegaram isso existem, se eles fizeram uma conferência de imprensa para falar do que eles achavam e a consequência disso quem era. E não foi fácil achar, gente, eu digo para vocês. E vou dizer depois por que foi difícil achar. Não tem nenhuma teoria de conspiração por trás. É um fato da modernidade, gente. Depois vou dizer os motivos. Mas eu fui atrás. E usei um método investigativo, um método jornalístico investigativo que para a época da internet é muito boa.
Você começa com as notícias, como estão chegando até você, com todas as deturpações delas, e depois vai pesquisando, né, seja no Google ou onde for, as palavras-chave para chegar à origem. Só que é um detalhe, gente. Como isso não apareceu em português, né, o artigo lá que dizem que cita isso está em inglês, e os pesquisadores são italianos, eu tive que pesquisar em 3 línguas: português, inglês e italiano. O que geralmente já dificulta, porque a gente no Brasil tem jornalistas que mal sabem a língua portuguesa, quanto mais as outras, né? Então realmente fica difícil a gente chegar a alguma lógica, e as notícias que aparecem em sites no Brasil são só reprodução da reprodução de coisas internacionais, sem checagem de fatos. Então esse vídeo aqui, além dele falar do aspecto fantástico que permeia sempre a arqueologia das pirâmides do Egito, por tantas belezas mesmo, né, aquelas bem factíveis, né, confirmadas, né, mas também por teorias da conspiração de gente que não acredita que o ser humano teria capacidade de fazer aquilo. Eu acho que isso é uma síndrome de cachorro magro, alguma coisa assim, de que nós não temos capacidade para isso. Eu acho que se os nossos cientistas modernos são meio incompetentes para descobrir e definir como que os antigos fizeram isso, não deve ser mais fácil culpar os antigos dizendo que não foram eles que fizeram, que foram ET, que foi a Atlântida, que foi não sei quem. É mais fácil reconhecerem que os métodos modernos ainda são muito falhos para chegar a algumas conclusões, né? Mas não precisamos invocar reptilianos, ETs e coisas do alienígenas do passado para isso. De qualquer forma, quando eu terminar esse vídeo, vocês vão ver como que se consegue extrapolar as coisas, e a internet gosta disso porque ela gosta de cliques, gente. E como isso prejudica a pesquisa de verdade. Dito isso, a forma como eu vou apresentar tudo aqui segue a ordem da minha investigação, para facilitar, porque assim é como se vocês estivessem junto comigo na hora que eu pesquisei e fossem descobrindo o que eu descobri. Claro que eu vou, digamos, mastigar tudo para vocês, porque já tem artigos que são bem complicadinhos ali, muita linguagem técnica não vai ajudar e fica um vídeo cansativo. Não vai ser um vídeo curto, mas não precisa ser tão cansativo, né, gente? Mas quando vocês terminarem o vídeo, vão ter todas as condições, inclusive com os links e materiais que eu vou deixar, de informar qualquer desavisado, né, conspiracionista, de que não é bem assim, e dizer onde é que está a realidade da coisa e onde não está. Ok? Essa é a questão. Então vamos lá, gente. Vamos começar mostrando as pirâmides, as principais, né? Só para vocês saberem. Essa do meio é a pirâmide de Khufu, ou Nun Khufu, que quer dizer Quéops, é o Quéops, a versão grecizada de Khufu. A segunda maior é a pirâmide de Khafre, ou Khafre, né? Que é Khafre para nós. E a menorzinha é Menkaure, que foi grecizada como Miquerinos, né? Então, Quéops, Khafre e Miquerinos, ou Khufu, Khafre, Menkaure, em ordem decrescente. Né? Ok. São as 3 principais aí, só para a gente se situar. Muito bem, vamos lá. A primeira matéria que eu fui, né, pensando para ver como que estava aparecendo no Brasil a matéria. Saiu lá no Correio Brasiliense, né, um jornal bem conhecido. E o que eles disseram? Dia 26 de março, né, 26 de março, disseram o seguinte lá: descobertas subterrâneas apontam uma cidade soterrada. Muito fora da realidade isso, gente. Por Larissa Carvalho. E diz o seguinte essa matéria: recentemente, uma equipe de pesquisadores da Itália e da Escócia alegou ter identificado uma vasta rede de estruturas subterrâneas sob o planalto de Gizé, ou Giza, né, onde se encontram as 3 maiores pirâmides do Egito. Utilizando uma técnica de radar de alta frequência, que eles chamam de SAR, na verdade, né, semelhante às usadas para mapear o fundo do mar, os cientistas afirmam ter mapeado formações a quase 2.000 metros de profundidade. As imagens obtidas teriam revelado 8 pilares enterrados sob a pirâmide de Khafre, ou a Khafre, né, que eu falei, além de poços cilíndricos e câmaras cúbicas. Segundo os pesquisadores, o conjunto seria cerca de 10 vezes maior do que as próprias pirâmides, com múltiplos níveis e túneis interligados.
A descoberta foi inicialmente apresentada em um artigo publicado em 2022 e voltou a ganhar destaque após uma apresentação recente na Itália. Puxa vida, gente, tá muito estranho isso eu comecei. Aí continuando o artigo que diz, quais são as implicações das descobertas? Aí eu vou incluir uma figura aqui para ilustrar isso, que tem a ver com o que vai ser falado, vocês já vão saber. Os autores do estudo sugerem que as estruturas poderiam estar relacionadas às míticas salas de Amenti, ou lá em inglês aparece Hall of Resources of Amenti, né? Descritas na tradição egípcia como um reino lendário abaixo da terra, o Amenti, né? Além disso, eles propõem que haveria pontos de acesso subterrâneo sobre as 3 pirâmides, indicando uma conexão física entre elas por meio de túneis e câmaras. Difícil, né? Porque elas foram construídas em tempos bem distintos, mas tudo bem, vamos continuar dando algum crédito aqui. Se comprovadas, essas descobertas poderiam redefinir o entendimento sobre a função e a construção das pirâmides. A hipótese de que as pirâmides poderiam ter sido construídas como câmaras de ressonância gigantes, e não como túmulos então, né, com a função de serem preenchidas com água para gerar vibrações de baixa frequência, também foi levantada pelos pesquisadores. Alerta gratiluz, aqui tem alguma coisa errada nessas ideias, mas não são cientistas, gente? Veremos. Essas salas do Amenti aí, né, que aparecem nessa figura aí, que também é ilustrativa, então se diz que estaria, né, num reino inferior, né, num submundo, e que teria então, seria um registro de coisas muito antigas do próprio Egito e tudo, mas é muito controverso isso, que a gente sabe que é mitologia, né? Mas infelizmente os arqueólogos aqui extrapolaram a mitologia, tentando dar a entender que tem algum motivo histórico aqui e relacionado às pirâmides. Bom, não tem problema fazer alegações extraordinárias, gente. A questão é que alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Eles querem que as provas extraordinárias sejam isso que afirmaram. Mas nós vamos ter que ver se realmente esse é o caso. E aí vai entrar uma figura aqui para tentar resolver a questão que contestou isso, que nada mais é do que o Dr. Zahi Hawass, um arqueólogo renomado, autor de vários livros sobre o Egito, né, como esse aqui, ó, Montanhas dos Faraós, né, entre tantos outros, uma figura bem conhecida. E, bom, apesar do interesse gerado, né, a comunidade científica tem recebido a hipótese com ceticismo. Críticos, como então o egiptólogo, né, o Zahi Hawass, afirmam que as técnicas empregadas pelos autores do estudo não são cientificamente reconhecidas. Eles que criaram, então não há revisão por pares aí, né? Ele destaca que a alegação de uso de radar no interior da pirâmide é falsa e que as declarações feitas carecem de base científica. Ou seja, não foi feita nenhuma medição por radar dentro da pirâmide. Eles não estiveram lá. Depois eu vou explicar como então eles fizeram para corroborar isso, né? E, segundo ele, então, né, carece de base científica. Mas eu fui atrás da fala oficial do Zahi Hawass, né, que é esse arqueólogo, egiptólogo super famoso, para ver o que realmente ele disse lá em inglês e traduzir para vocês a declaração que ele fez sobre essa descoberta aqui, contestando a descoberta. Ele disse: gostaria de fazer uma declaração sobre as notícias que foram publicadas em todo o mundo por um grupo de amadores, né, são arqueólogos, pesquisadores, mas ele chamou de amadores, né. As notícias diziam que, sob a pirâmide de Khafre, em Gizé, encontraram uma plataforma com pilares no topo. Todas essas informações estão completamente erradas e não têm nenhuma base científica. Além disso, o Ministério do Turismo e Antiguidade não deu permissão a nenhum indivíduo ou instituição para trabalhar dentro ou fora da segunda pirâmide. Além disso, a alegação de que um radar foi usado dentro da pirâmide é falsa. Pois é. Essas pessoas que anunciaram essas informações erradas usaram técnicas que não são aprovadas nem validadas. Os detalhes anunciados nunca teriam sido vistos usando essa técnica. Pois é, gente. E aí, como é que fica? Ele não foi o único a contestar, gente. Um outro especialista, o Lawrence Conyers, aponta que os equipamentos atuais não têm capacidade para produzir imagens confiáveis a profundidades tão extremas como as alegadas. Tem mais essa ainda.
No entanto, ele reconhece que câmaras menores poderiam, em tese, existir sobre a área, quer dizer que algumas eles podem ter descoberto mesmo, dada a importância simbólica do local para as antigas civilizações. Mas qual é o status científico da pesquisa, então, gente? Vocês me perguntam, né? O estudo que embasa a descoberta não foi revisado por pares. Um processo essencial para a validação científica. Então não puderam confirmar as alegações, inclusive, né? Que é o que os pares, né, os outros cientistas, fazem. Além disso, a interpretação proposta pelos autores se afasta de explicações convencionais, então elas vão mais para um nível fantástico mesmo, né? E não encontra respaldo em pesquisas arqueológicas consolidadas. A ausência de escavações, que é um fator preponderante aí, né? A falta de validação externa e a apresentação dos dados fora de publicações especializadas contribuíram para o ceticismo. Apesar disso, o estudo despertou interesse internacional e reacendeu discussões antigas sobre a possibilidade de estruturas ocultas sob o Planalto de Gizé. Né? Os teóricos da conspiração falam disso o tempo todo, o George Tsoukalos nem se fala. Né? Para a ciência, a existência de uma cidade subterrânea abaixo das pirâmides do Egito permanece por ora apenas como uma especulação não comprovada. A investigação continua e somente escavações controladas poderão afirmar ou refutar essas alegações intrigantes. Ok, isso saiu no dia 26 de março, no Brasil. Essa é a forma como a notícia chegou no Brasil. Mas eu consegui, do mesmo dia, uma outra matéria, que é da Euronews.com, né? Que está em inglês, e eu traduzi para vocês no mesmo dia, que diz o seguinte: indo para o subterrâneo, especialistas entram em conflito sobre cidade oculta, entre aspas, né, sob as pirâmides do Egito, por Ana Economou. Então, 26 de março também, lá no Euronews.com. Aí, ok. Diz assim o artigo que eu traduzi. Um debate acalorado surgiu entre egiptólogos depois que pesquisadores alegaram ter encontrado uma cidade subterrânea sob as pirâmides de Gizé. A descoberta baseada em imagens de radar é inovadora ou exagerada? Pesquisadores italianos, liderados pelo professor Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, na Itália, né, dizem que descobriram uma vasta rede subterrânea sob as pirâmides egípcias. O professor que está sendo citado, né, o Malanga, Corrado Malanga, é este senhor aqui. Vocês vão ver ele mais vezes ao longo do vídeo aqui. Mas esse é o principal dos pesquisadores, são 13, tem mais alguns outros associados. Então esse Corrado Malanga é o principal pesquisador. Eles afirmam que as imagens de radar mostram enormes poços verticais, escadas em espiral, canais que lembram tubulações para um sistema de água e um mundo oculto de estruturas, que daí o pessoal resolveu chamar de cidade oculta, cidade subterrânea, né, extrapolam os termos, e um mundo oculto de estruturas a mais de 2.000 pés, ou seja, 610 metros abaixo da superfície. Opa! A matéria anterior falava 2.000 metros. Vejam só a matéria que saiu no Brasil. 2.000 metros falavam aqui, ó, mapeado formações a quase 2.000 metros de profundidade. Mas a matéria do mesmo dia, europeia, fala que são 2.000 pés, que para quem sabe calcular corresponde a 610 metros. Isso já é uma primeira diferença crucial, mostrando como o nosso jornalismo é porco, gente. Vejam só. Uma coisa simples que eu fiz aqui, né? Continuando. Eles até sugerem que o lendário Salão dos Registros, né, o Salão de Amente que foi falado antes ali, né, o Hall of Records, como eles dizem, uma suposta biblioteca ligada à tradição egípcia antiga, pode estar dentro desse complexo subterrâneo. Será? Poxa vida, gente. Quando ampliarmos as imagens no futuro, revelaremos que abaixo dela está o que só pode ser descrito como uma verdadeira cidade subterrânea, disse a equipe em coletiva de imprensa, né? O Malanga, né? Provavelmente ele quer se referir. Puxa vida, mas nem todos os especialistas estão convencidos, como esse aqui, o Lawrence Corniers, que eu falei antes, né? Agora vamos dar mais detalhes do que ele disse. O especialista em radar, e é isso que o Corniers é, né? Professor Lawrence Corniers, da Universidade de Denver, chamou as alegações de grande exagero.
afirmando que a tecnologia usada, né, pulsos de radar de um satélite, semelhante a como o radar sonar é usado para mapear o oceano, não poderia penetrar tão profundamente na Terra. Aqui fica claro o método usado. Pulsos de radar de um satélite. Foi lá de cima do espaço que esses pulsos foram analisados, e todas as partes técnicas que eu vou mostrar daqui a pouco tem a ver com isso. Então isso mostra que eles não precisaram estar dentro da pirâmide, nem ir a Gizé, nem ir até Kefren, só analisaram coisas que eles fizeram por pulsos de radar de um satélite, gente, com outras especulações e outras coisas, e querem lacrar que acharam praticamente o Amente lá embaixo, né? Começou aí o problema, né? O resto é só deixar para a turma da internet extrapolar à vontade. Bom, falando ao Daily Mail, o Conyers, né, lançou dúvidas sobre a ideia de uma cidade subterrânea, mas reconheceu que estruturas menores podem ser encontradas abaixo das pirâmides, ressaltando como os maias e outros povos da antiga Mesoamérica frequentemente construíam pirâmides no topo das entradas de cavernas ou cavernas que tinham significado cerimonial para eles. Ok, até aí tudo bem, mas aquela extrapolação toda que foi feita é muito complicada, né, gente? Muito complicada. Na mesma linha, ainda continua o artigo, o arqueólogo egípcio Dr. Zahi Hawass disse ao The National que os pesquisadores estavam completamente errados e argumentou que sua suposta descoberta carece de qualquer base científica. O trabalho do professor Malanga e dos colegas pesquisadores Filippo Biondi e Armando May foi discutido durante um briefing, né, uma press conference, né, uma conferência de imprensa na Itália na semana passada, diz aqui, né? Mas as descobertas dos cientistas ainda não foram publicadas em um periódico revisado por pares. Poxa, mas não foi nem publicado em periódico revisado por pares, já fizeram um briefing, uma grande conferência de imprensa na Itália? É isso? Será? Poxa, mas isso já é uma chance de ser falcatrua? Por quê? Cadê as informações científicas de verdade, né? Vamos continuar nossa investigação. Aí o último parágrafo diz: a equipe se concentrou na pirâmide de Khafra, que é a Kefren, né? Uma das 3 do complexo de Gizé, ao lado de Quéops e Miquerinos. Acredita-se que essas estruturas icônicas tenham sido construídas há cerca de 4.500 anos e estão localizadas na margem oeste do Nilo, no norte do Egito. Bom, como nenhum desses 2 artigos me satisfez, eu continuei a minha pesquisa e achei, obviamente, um artigo do efarsas.com, por Gilmar Lopes, aqui no Brasil, né, que foi publicado até um dia antes, no dia 25 de março, já tinha sido publicado. Um artigo chamado Cientistas encontram pilares geradores de energia debaixo das pirâmides. Eu pensei, bom, o eFarsas vai ser suficiente para resolver o problema, né, gente? Vamos lá, daí nem preciso fazer um vídeo sobre isso, só um comentário e deu, e tatatã, pipipi, popopó. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Mas vamos ver o que o eFarsas disse sobre isso, para a gente poder continuar. É verdade que foram descobertos vários pilares geradores de energia debaixo das pirâmides de Gizé, no Egito? A notícia surgiu nas redes sociais na segunda quinzena de março, né, de 2025, e afirma que cientistas e pesquisadores teriam descoberto várias estruturas por meio de radares com escaneamento 3D. Além disso, teriam descoberto que isso faria parte de geradores de energia, aí que está a extrapolação, né? Deixando a comunidade da arqueologia perplexa. Será que isso é verdade ou mentira? Tudo indica que esse rumor se baseia em 2 artigos publicados em 2022 e em 2025, respectivamente, embora nenhum deles fale sobre as alegadas estruturas cilíndricas subterrâneas. Inclusive, um deles é do Malanga, que eu citei há pouco, do Corrado Malanga, e não cita isso. E eu vou provar isso para vocês daqui a pouco. Quais são esses artigos? Aí o eFarsas, ele fala dos 2 artigos, que inclusive eu consegui achar os artigos em inglês depois, né? Traduzir para vocês os pontos importantes, não tudo, porque senão a gente ficaria 3 ou 4 horas aqui falando, mas os pontos mais importantes com as figuras mais importantes dos 2 artigos também. Então, sobre o primeiro, em outubro de 2022, um artigo chamado Tomografia Doppler de Radar de Abertura Sintética, que é o SAR, né, revela detalhes da estrutura interna de alta resolução não descoberta da Grande Pirâmide de Gizé,
e que foi publicado na plataforma Archive, né? Arxiv, que se diz em inglês, né? Sobre o uso de tecnologias para a exploração não invasiva das estruturas internas da Grande Pirâmide de Gizé. Em nenhum trecho do documento usado para se criar o boato é citado algo sobre as tais estruturas cilíndricas gigantes ou de cidades subterrâneas. Isso está só no arquivo, né, no Arxiv, mas não foi publicado em outro lugar e não teve revisão por pares. Os resultados do uso do radar de abertura sintética, que é o SAR em inglês, né, presente nesse artigo aí, estão sendo usados atualmente como provas irrefutáveis de tais estruturas, mas, como dissemos, não há nada sobre os geradores de energia ou algo parecido no artigo. Eu vou ler vários trechos dele daqui a pouco e concordo com o E-Farsas, não há nada sobre isso. Tem até umas extrapolações estranhas ali que nessas matérias acho que ninguém percebeu e não citou, mas eu citei e fui atrás para descobrir quem é, né, quais são as ideias desse Corrado Malanga e dessa turma e já falo para vocês mais adiante. O outro artigo usado no boato, foi publicado em março de 2025, e por isso que aí deu toda essa celeuma agora, né, pela revista Nature, com o título Confirmação do corredor da face norte das Camp Pyramids na Grande Pirâmide de Gizé, usando fusão de imagens multimodais de 3 técnicas de testes não destrutivos. Então, que apesar de confirmar a existência de um corredor interno até então desconhecido dentro da pirâmide, né, também não faz nenhuma menção às supostas colunas geradoras de energia que espalharam nas redes sociais agora em março de 2025. Bom, nem esse artigo aí fala disso. Como é que é então? Como é que pode? Nós vamos continuar investigando, né? É importante ressaltar, diz o E-Farsas, que as pirâmides do Egito ficam em uma área arqueológica controlada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades Egípcias e qualquer escavação ou estudo precisa de autorização oficial. Ok, verdade. Logicamente, todas as descobertas são e devem ser feitas através desse órgão. No entanto, não há nada no site oficial da entidade a respeito do suposto achado. Gente, mas isso é um rumor antigo. Apesar de fazer sucesso em compartilhamentos nas redes sociais, né, em 2025, a ideia de uma estrutura geradora de energia sobre as pirâmides não é recente e circula desde o final dos anos de 1990, graças a este livro. E esse é o seu autor. The Giza Power Plant, Technologies of Ancient Egypt, Christopher Dunn. Poxa vida, gente. Esse livro, então, quer dizer, né, a usina de Gizé, Tecnologias do Antigo Egito, né, publicado então pelo Christopher Dunn em 1998. As teorias supostamente científicas apresentadas por Dunn serviram de base para inúmeras teorias conspiratórias envolvendo as pirâmides até os dias atuais. E a conclusão do E-Farsas é: não há nenhum estudo comprovando a existência de pilares com centenas de metros abaixo das pirâmides do Egito. E termina assim a questão do E-Farsas, gente. Porém, eu não fiquei satisfeito, porque eu achei que tudo bem, o E-Farsas chegou até esse ponto aqui de ver de onde que essas ideias de geração de energia das pirâmides do Egito, principalmente as 3 grandes, vieram desse livro aqui de 1998. Esse autor já escreveu vários outros livros, né? Mas ainda faltava mais coisas, faltava detalhes sobre como foi essa apresentação desses 3, né, do Corrado, Malanga, do May e do Biondi, o Filippo Biondi. E não era fácil de achar, gente, não é uma coisa que estava muito clara, não. Então, primeiro, antes de mostrar o que eu achei, eu resolvi daí analisar basicamente os artigos que o E-Farsas cita. O primeiro deles está no mdpi.com, eu vou deixar o link para vocês baixarem esse material se quiserem, está em inglês, é longo, né? Por isso que quem quiser ter acesso a tudo, vai poder chegar lá facilmente. Eu consegui baixar plenamente tudo, né? Fiz a minha tradução daí, porque está tudo em inglês, mas vocês vão poder também se quiserem. Então o nome desse primeiro artigo, né, que é o Tomografia Doppler de Radar de Abertura Sintética, revela detalhes da estrutura interna de alta resolução não descoberta da Grande Pirâmide de Gizé. Por que esses artigos são tão longos, né, gente? Esses nomes. É, então, um texto bem complexo, cheio de coisas técnicas, né? E falando desse texto, quem escreveu esse texto? O Filippo Biondi,
que é um desses que apresentaram agora a história, né, dos pilares, que é do Departamento de Engenharia Eletrônica e Elétrica da Universidade de Strathclyde, em Glasgow, no Reino Unido, na Escócia, né? Mas o Philippe Biondi, pelo nome, ele é italiano. E o Corrado Malanga, que é do Departamento de Química e Química Industrial da Universidade de Pisa, em Pisa, na Itália. Então, um é Departamento de Engenharia Eletrônica de um, Departamento de Química de outro. Então, eles não são necessariamente arqueólogos. Não, são arqueólogos amadores, embora profissionais formados em Engenharia e Química Industrial. Mais ou menos é isso que dá para a gente deduzir aqui. Ok. Então, nesse sentido, o Zahi Hawass não está errado, eles são amadores. Gente, é essa a lógica. Poxa, os autores, então, eles contribuíram igualmente para esse trabalho de 2022 e ele foi publicado em 19 de outubro de 2022. Tá, e o que diz esse artigo de 2022? Eu, às vezes, vou ter que interpretar algumas coisas, porque, né, é uma linguagem bem confusa. Na verdade, nem culpa deles, né? Na verdade, é porque é complexa mesmo, né? Então, eu vou ter que traduzir, né, algumas coisas assim. Bom, um problema, segundo eles dizem, com o radar de abertura sintética, o chamado SAR, está no abstract, né, no resumo, é que devido à fraca ação de penetração das ondas eletromagnéticas dentro de corpos sólidos, né, a capacidade de observar dentro de alvos distribuídos é impedida. Sob essas condições, a ação de imagem é fornecida apenas na superfície de alvos distribuídos. Aí não consegue saber o que tem num terreno, ele quer dizer, né? O presente trabalho descreve um método de imagem baseado na análise de micromovimentos na pirâmide Khnum-Khufu, que nada mais é do que Quéops, né? Que geralmente são gerados por ondas sísmicas de fundo. Os resultados obtidos provam ser muito promissores, pois foram obtidas imagens tomográficas 3D completas de alta resolução do interior e subsuperfície da pirâmide. Khnum-Khufu, ou Quéops, se torna transparente quando observada no domínio do micromovimento. Com base nessa novidade, reconstruímos completamente objetos internos, e aí que está o risco, o perigo do erro, né? Observando e medindo estruturas que nunca foram descobertas antes. Os resultados experimentais são estimados pelo processamento de séries da imagem SAR, né, que é esse radar de abertura sintética, do sistema de satélite indiano Cosmos SkyMed de segunda geração, demonstrando a eficácia do método proposto. Então, processamento de imagens do radar de abertura sintética do sistema de um satélite, que é o italiano Cosmos SkyMed. Então, essas imagens todas vieram de um satélite, e o nome dele é Cosmos SkyMed. Eles não foram no Egito, não escavaram, não deram um pinote na polícia egípcia para ver se conseguiam meter um radar lá dentro da pirâmide para ver o que tinha. Não foi nada disso, gente. Quem diz isso é fake news, está mentindo. E é o que dizem os contestadores aqui. Não aconteceu isso, gente. Nada disso. Tá? Quem está falando isso está mentindo. Muito bem, mas ficou claro então. Eles usaram satélites, imagens do satélite italiano Cosmos SkyMed, por esse sistema chamado SAR, e eles foram fazendo uma junção de imagens, de milhares de imagens, né, para ter uma resolução 3D do que parecia ter lá. Então vocês conseguem imaginar que vocês tiram foto, por exemplo, de qualquer paisagem, né, com várias distâncias e posições, né, depois vocês juntam essas imagens num sistema para criar uma sensação 3D dessa imagem. Vocês vão ter a sensação de fundo, de quais objetos estão à frente, quais estão atrás. Sabem essa sensação? É mais ou menos isso que eles fizeram, trocando em miúdos, bem miúdos para vocês. Tá, mas isso não pode ter alguma lógica, Paulo? Poder ter lógica tem, tanto que eu expliquei como eles fizeram. Eu entendi como eles fizeram. A questão é a imprecisão do método, isso que é contestado pelos cientistas. Porque é uma resolução pequena, imprecisa, pode levar a muitos erros, equívocos e até vieses duvidosos na pesquisa para tentar corroborar certas ideias, que eu acho que aconteceu isso aqui. Então temos que ter um certo cuidado nesse sentido. Mas vamos para a introdução do texto deles aqui, para mostrar alguma coisa a mais. Como eu já expliquei o mais difícil agora, né, de cara, algumas outras coisas complicadas que eles vão falar,
ou eu posso passar por cima, ou vocês não precisam se preocupar em entender. Na introdução eles dizem assim: a pirâmide de Khnum-Khufu, ou Keops, né, que é também conhecida como a grande pirâmide de Gizeh ou Keops, é a mais antiga e maior das 3 principais pirâmides que fazem parte da necrópole de Gizé, no Egito. A infraestrutura é construída com blocos de granito, pesando aproximadamente 2,5 toneladas cada. Umas é muito mais, outras é muito menos, isso é uma média. Estima-se que a conclusão da obra tenha levado pelo menos 2,5 milhões de blocos de pedra, né, colocados no lugar com precisão milimétrica em um curto período de tempo, estimado em cerca de 15 ou 30 anos. Essa é mais ou menos a ideia, dado que teria demorado para a pirâmide de Khufu, ou Keops, ficar pronta. Porque é a maior de todas, né? Apesar de ser um dos maiores e mais antigos monumentos da Terra, até o momento ainda não há uma ideia comum e cientificamente estabelecida sobre como as pirâmides do Egito foram construídas. O Mar Vermelho era a mais importante instalação portuária na época do rei Khufu, ou Keops, onde um complexo portuário excepcionalmente bem preservado do antigo império, em Wadi al-Jarf, ao longo da costa egípcia do Mar Vermelho, foi escavado. Aí aqui ainda na introdução tem a chamada Introdução à Engenharia de Egiptologia e Ultrassom. Aí eles falam algumas coisas aqui que é interessantes a gente colocar. Ao estudar a origem das pirâmides, acreditamos que não devemos ignorar a existência de escritos mitológicos antigos. O argumento de que os mitos são insignificantes, frequentemente considerados meras histórias passadas de geração em geração, foi desafiado. Os autores estão abertos à possibilidade de que uma civilização tecnologicamente mais avançada tenha existido antes de uma linha do tempo conhecida, onde a existência de várias eras glaciais impediu a transmissão da história. Aqui é textual, gente, traduzido do inglês para vocês. No artigo de 2022, o Corrado, Malanga e o Biondi já falavam isso. Já estavam com o viés de uma civilização tecnologicamente mais avançada e toda a pesquisa foi para tentar provar isso. Eles não falam em extraterrestres, não dizem que essa civilização seria ET, como diz o Jorge Tsoukalos, mas talvez sejam aqueles que acreditam em humanos antigos mais avançados, Atlântida e coisas assim. Continuando aqui o artigo deles. Eles, no caso os autores, se concentram nas cidades míticas mencionadas em antigos textos indianos, descrevendo como aquele subcontinente era parte integrante disso. No entanto, como as pirâmides egípcias foram construídas continua sendo um mistério duradouro. Uma teoria de que as pirâmides foram moldadas em conglomerado semelhante a cimento, feito diretamente in situ, ou seja, no próprio local, usando agregados de calcário granular e um ligante de álcali-silicato, é proposta em um determinado artigo que eles citam ali, quem for no artigo vai saber, pode procurar. E as evidências também são discutidas em 2 artigos que eles citam ali. Para obter uma percepção precisa de como as pirâmides foram construídas, várias hipóteses de engenharia foram avaliadas, porque não esquece que um engenheiro e o outro é químico industrial, então eles vão avaliar a partir desse ponto, Observando que em sua forma atual elas estabelecem as bases para novas teorias. Atualmente o consenso acadêmico geral é que as pirâmides serviram como monumentos funerários e locais de sepultamento para faraós, que é o que eles vão contestar inclusive, No entanto, também é amplamente teorizado que tais infraestruturas podem ter sido construídas para outro propósito. Vamos ver quais são o que eles querem dizer aqui? Vamos lá. Em uma visão panorâmica asséptica, muitas conexões podem ser encontradas entre as pirâmides. Vibrações e muitos dispositivos mecânicos que lembram sistemas hidráulicos, câmaras de ressonância e filtros acústicos. A energia para fazer as pirâmides vibrarem pode ser fornecida pelo ambiente natural. E as vibrações infrassônicas da atmosfera da Terra, da atmosfera, podem fornecer a fonte dessa energia. Começou a ficar estranho, gente? Isso fornece uma base para a discussão de classes especiais de ondas, incluindo ondas Lie de montanha, infrassom, ondas progressivas na atmosfera inferior e ondas na atmosfera superior e ionosfera. Modelos de som atmosférico estendidos aos efeitos combinados de profundidade finita do oceano e diretividade da fonte em ângulos de elevação e azimuth são estudados.
Tá muito estranho, né, esse sistema aqui de teorias, ondas acústicas e tudo mais, e infrassons. Tá dentro daquela teoria do Doom, gente, naquele livro que eu mostrei agora há pouco. É dali provavelmente a inspiração deles para isso. O Doom publicou em 98 aquele livro. Pois é, 20 e tantos anos atrás, né? Continuando, eles dizem: ondas acústicas são amplamente utilizadas no campo da arqueologia. A acústica de 3 importantes sítios do patrimônio mundial, como as 5 cavernas na Espanha, o Círculo de Pedras de Stonehenge na Inglaterra e o Teatro de Paphos em Chipre, foram estudados. Aí eles dizem em um determinado artigo ali, que também está marcado lá no original, se vocês baixarem. As águas subterrâneas podem influenciar o campo geomagnético medido no subsolo. O nível de água na rocha determina sua condutividade elétrica e, portanto, altera a magnitude das correntes telúricas induzidas na rocha pela mudança nos campos magnéticos gerados na ionosfera. Nossa, é uma extrapolação incrível, né, gente? Isso pode ser estudado usando vários magnetômetros em diferentes pontos do subsolo. Sinais geomagnéticos usando 2 magnetômetros já foram monitorados com sucesso, definindo um limite superior de sinal de magnitude eletrocinética ideal. A pesquisa também fornece a bibliografia sobre estudos realizados em hidrologia para detectar remotamente fluxos de água, reduzir sua espessura e prever sua condutividade hidráulica. O método de observação discutido também propõe a detecção de fraturas em poços, o que também é útil para tentar estudar terremotos. Estudos teóricos e experimentais recentes produziram vários resultados incomuns e interessantes sobre a fusão a frio da matéria experimentada em lítio denso. A existência dessa propriedade emocionante da matéria se relaciona com estimativas de energia de ponto zero que sugerem que os efeitos quânticos desempenham um papel significativo na formação do diagrama de fase do lítio. Alerta de novo de coisas muito alternativas, física quântica, energia do ponto zero, que ainda que eu ache interessante a energia do ponto zero, não é uma coisa considerada científica. Eles estão usando isso de um modo como para embasar o que eles estão dizendo. Gente, usar num artigo científico para embasar esse artigo algo que não é ainda aceito como ciência é uma desonestidade intelectual. É isso que eles estão fazendo aqui. Me desculpe, mas por mais que eu ache que a energia de ponto zero pode ter alguma lógica, eu prefiro que ela seja confirmada. Não quero ficar só na crença, né? E os tais efeitos quânticos também estão muito duvidosos aqui. Mas continua o texto. O debate sobre como os blocos de granito poderiam ter sido transportados até a altura total das pirâmides ainda está em aberto. Será que eles vão propor o que? ET levitando os blocos? Vamos ver. Para esse fim, a teoria da formação in situ, ou seja, no próprio local, dos blocos por meio de uma mistura de cimento também foi formulada. A maioria das pedras sintéticas pode ser feita de materiais reaglomerados, começando com uma substância mineral como rocha de granito ou calcário naturalmente erodido, desintegrado ou não agregado, é dada uma estrutura compacta usando um ligante, como uma cola geológica que se aglomera para unir as partículas minerais umas às outras. O resultado é uma nova rocha, com as mesmas características mecânicas de um equivalente natural. Supõe-se que tal técnica tenha sido usada para construir a pirâmide de Khnum-Khufu. Quéops, né? Será, gente? Começou uma extrapolação complicada aqui, né, gente? Muito complicada. Aí outra parte se chama Introdução à Investigação do Patrimônio Arqueológico. Vou pegar alguns trechos daqui. Voltando à pirâmide então de Quéops, por mais de um século, sabe-se que as vigas que formam o teto da Câmara do Rei e as da primeira e segunda câmaras de alívio na Grande Pirâmide estão rachadas. No entanto, a origem temporal dessas rachaduras ainda é desconhecida. Entre todas as teorias formuladas para tentar explicar como a pirâmide de Quéops foi construída, há também a hipótese da existência de uma rampa interna que circunda a pirâmide várias vezes. Essa teoria pode provar o fato de que a pirâmide poderia ter sido construída em 20 anos. Pesquisas de microgravidade da pirâmide de Quéops foram conduzidas, considerando também a estrutura geral da pirâmide. Uma nova técnica de interpretação para a endoscopia de grandes corpos finitos foi desenvolvida num outro artigo que eles citam, né? Para realizar varreduras internas não invasivas da pirâmide,
usando ondas eletromagnéticas, é necessário usar um georradar especial, que, no entanto, tem a limitação de ter pouca penetração dentro do granito. Exato, que é o que eles usaram, o SAR, já que eles não podem ir lá, né, destruir a pirâmide para fazer essas análises, não vão poder escavar, não vai ser permitido pelo governo egípcio. Óbvio, né? O estudo de monumentos egípcios antigos atraiu a atenção de especialistas em todo o mundo. Um evento recente que confirma isso é a descoberta, usando sensores de muons, da presença de uma cavidade até então desconhecida localizada dentro da pirâmide de Quéops. Como essa descoberta não pode ser confirmada diretamente por perfuração, porque não seria permitido, é isso que eles querem dizer, outro método independente não destrutivo é necessário para confirmar essa descoberta e fornecer uma determinação precisa da localização e do formato da cavidade. Eles pretendem usar o SAR aí, né? Uma possível estrutura de simulação de radar holográfico para detecção de aberturas ou outras estruturas desconhecidas de interesse foi analisada num determinado artigo. A pesquisa investigou pela primeira vez a possibilidade de usar detectores de raios cósmicos, envolvendo sua capacidade de medir o ângulo de chegada de muons de raios cósmicos penetrantes com grande precisão em uma grande área sensível. Traduzindo, os raios cósmicos têm os seus muons, que são subpartículas atômicas, que então, né, atravessam praticamente tudo e se chocam contra objetos que eles encontrarem no caminho. Eles querem usar a detecção desses muons abaixo da pirâmide para tentar detectar alguma outra coisa que tenha lá embaixo. Praticamente é isso que ele quis dizer em outras palavras, né, trocando em miúdos para vocês. Num outro artigo, os autores relataram a descoberta de um grande vazio, com uma seção transversal semelhante à da Grande Galeria e um comprimento mínimo de 30 metros, situado acima da Grande Galeria. Aí numa outra parte, chamada Introdução ao Radar de Abertura Sintética, que é o SAR, eles vão explicar um pouquinho melhor esse método, né, que usou aquele satélite italiano, o Cosmos SkyMed. Né. O sensoriamento remoto por satélite é amplamente utilizado no campo da arqueologia. Dados do uso de SAR, né, o radar de abertura sintética, para pesquisar as planícies maias do sul, sugerem que grandes áreas foram continuamente drenadas por canais antigos, que podem ter sido usados para cultivo intensivo. De acordo com os autores de um determinado artigo que eles citam aqui, o sensoriamento remoto SAR confirmou a existência dos canais. Por meio de escavações e pesquisas terrestres in situ, ou seja, no local, eles forneceram informações comparativas suficientes. Correlacionando todos os dados, concluiu-se que a civilização maia do período clássico tardio era firmemente baseada no cultivo intensivo e em larga escala de áreas pantanosas. A pesquisa encontrou uma configuração de modelo ideal, associada a rampas espirais, demonstrando como os egípcios poderiam ter construído as pirâmides. No passado, as vibrações do radar de abertura sintética, SAR, foram muito úteis na estimativa das principais características dos navios. A pesquisa propôs uma nova estratégia para estimar o micromovimento de navios a partir de imagens SAR. O procedimento proposto é uma avaliação modal aprofundada com base na estimativa de micromovimento por meio de um rastreamento de subaberturas Doppler e a inovação do MCA de domínio Doppler inclinado em 90 graus. Os autores formularam com sucesso um procedimento abrangente para realizar o monitoramento da estrutura usando SAR. A técnica permite estimar com sucesso a posição e o formato de rachaduras em pontes para evitar seu colapso. O método é baseado inicialmente na interferometria de dispersores persistentes, que também é discutida para completude e validação. Ou seja, é um método que eles aprimoraram, eles que desenvolveram o método para a pesquisa da pirâmide. Por isso, não tem ainda revisão de pares, porque eles foram os primeiros a usarem o método que alegam. Então fica difícil, não tem como confirmar nada sem revisão de pares, sem outras pesquisas, sem contraditório, não tem como, gente. Nesse artigo usamos um novo método, que chamam de novo método, né, baseado na reconstrução tomográfica de micromovimento, usando o SAR, então, né, com o objetivo de realizar imagens dos principais alvos que tornam visível a principal estrutura interna da pirâmide. Ok, aqui nesse artigo ainda é Khufu, no outro vai ser Khafre, né, que aqui é Khafre, né. Podemos afirmar, segundo eles, né, que os resultados experimentais que propomos resolvem definitivamente um dos mistérios mais antigos da existência humana, a solução completa da estrutura interna de Quéops. Para esse fim,
né, a fim de fornecer uma contribuição mais completa ao nosso trabalho, investigamos primeiramente os detalhes da estrutura externa de todas as pirâmides pertencentes ao Planalto de Gizé, no caso Khufu, Khafre e Menkaure, que são Quéops, Khafre e Miquerinos. Né? Então, nos concentramos em estudar a estrutura interna da pirâmide de Quéops sozinha, fornecendo uma reconstrução 3D completa e detalhada de todas as câmaras conhecidas e desconhecidas, com base em medições tomográficas de SAR. No artigo fornecemos uma lista completa das estruturas internas medidas por tomografia, cada uma delas marcada com um número sequencial exclusivo. Daqui a pouco vai aparecer nas figuras aí. Eu vou começar a mostrar algumas coisas das figuras desse primeiro artigo, para vocês já terem uma ideia. Isso aqui já é uma figura que está lá nesse artigo de 2022, imagem aérea, né? Que é uma imagem ótica, né, de um satélite do platô de Gizé, e todas as pirâmides orientadas para o norte, diz a legenda ali. Bom, aí um outro subtítulo é Apresentação e Descrição do Planalto de Gizé. A pirâmide de Khnum Khufu é uma estrutura monumental construída principalmente de blocos de granito. Sua orientação é quase perfeitamente alinhada ao norte. O complexo monumental do Planalto de Gizé, então, está nessa figura aí apresentado, né, as 3 pirâmides, né? Khnum Khufu, que é Quéops no canto superior direito, Khafre no centro, Menkaure, a última no canto superior esquerdo, podem ser observadas. Nesse contexto, nosso trabalho se concentra em visualizar o perfil tomográfico vibracional da pirâmide de Quéops. A figura, então, né, representa o esquema do que é conhecido e as principais partes da infraestrutura são numeradas sequencialmente de 1 a 11. O objeto consiste no Zed e na Câmara do Rei, com seu sarcófago dentro. O que é o Zed, que eles citam muito no artigo aqui? O Zed, cujos detalhes podem ser vistos lá numa figura, lá, é um grande monumento feito inteiramente de granito, consistindo de um teto superior feito de 2 lajes de granito oblíquas e 5 lajes de pedras paralelas, espaçadas a distâncias variadas uma da outra. É um objeto específico aí. Vamos ver então essas figuras aí. Vamos ver aqui a figura, próxima figura que tem aqui. Aqui a parte numerada, todas as partes numeradas. O Zed é aquela parte número 1 ali, né? E que é também mostrada aqui no B e no C. Tá? Isso é o Z, são lajes, né, sobrepostas, né, com aquele teto lá que vocês conseguem ver bem na direita, que fica bem, praticamente, quase no centro da pirâmide. Né? Isso é o tal do Z que ele fala. Vamos ver uma outra figura aqui também. Aqui são vários escaneamentos que eles fizeram, né, já fiz um print screen aqui do artigo original, né, para tentar descobrir alguma coisa, digamos assim, né, lá dentro das pirâmides. E aí, os resultados experimentais internos de Khnum Khufu, ou no caso, Quéops. Né, tem mais figuras tentando mostrar isso aqui, nesse artigo de 2022. Aqui, né, toda a estrutura interna, também numerada, de como seria o processo todo, escadas e tudo mais. E algumas outras estruturas da pirâmide aqui também, né, que se usou esse sistema do SAR para avaliar. Né. E aí vamos às conclusões desse primeiro artigo, que é o de 2022, para ver o que eles já diziam na época, gente. Vamos ver. É longo esse vídeo, gente. Vamos se acostumando aí para a gente apresentar tudo. Nesse artigo mostramos como é possível usar a tomografia Doppler SAR-MM, que é de micromovimento, né, de forma vantajosa, econômica, não invasiva e rápida para fazer uma contribuição válida no estudo da estrutura de monumentos megalíticos antigos, como a pirâmide de Gizé, de Quéops. Estamos cientes de que somente pela confirmação em campo de nossas descobertas poderemos validar nossa hipótese. Bom, ainda bem que o artigo deixa isso claro, porque isso sim é que vai ser ciência, né, gente? No entanto, pareceu lógico fornecer uma interpretação hipotética com base nos dados que coletamos, que poderia servir como ponto de partida para pesquisas futuras. Não, gente, vai servir de ponto de partida para enviesar pesquisas futuras. Esse é que é o problema. Do nosso ponto de vista, os resultados obtidos na pirâmide de Quéops devem ser considerados em sua totalidade, globalmente e não localmente, levando em consideração as novas estruturas encontradas dentro dela, cuja existência era anteriormente desconhecida, todas elas conectadas.
Também descobrimos e medimos que as pirâmides do Planalto de Gizé apresentam em todas as faces indentações espaciais que tendem a dividi-las em duas em relação aos eixos de simetria central, constituídos por seus vértices. Nesse contexto, parece claro que a multidão de estruturas, juntamente com a característica ortogonal de Quéops, devem ser vistas como características conectadas. Numerosas estruturas, portanto, parecem pertencer a um ressonador gigantesco com o Zé, daquela figura, né, central ali que eu mostrei antes, que, em nossa opinião pessoal, poderia funcionar como um filtro acústico passa-abaixo de alta ordem, provavelmente de quinta ordem, devido à sua característica multicamadas e, portanto, multiestágio. Então, eu acho que aquele Zé no meio da pirâmide tem esse efeito de ressonador, né, de filtro acústico. Na época da construção das pirâmides, o Nilo provavelmente atingiu a planície de Gizé e as pirâmides provavelmente foram inundadas com água até alguns metros de sua base. Isso explica por que barcos a remo foram encontrados sem mastros para sustentar as velas. Depois de consolidar esse artigo, precisaremos fornecer um complemento explicando em detalhes a função de cada câmara. Nesse ponto, pode não ser errado supor que muitas das estruturas dentro da pirâmide poderiam ter sido propositalmente inundadas várias vezes ao ano e, portanto, deixadas com o líquido fluindo para dentro. O excesso de água poderia então ser expelido dos poços, que então, graças às distorções nas faces, aquelas estimadas a partir dos resultados externos, agiam como transportadores, de modo que a água pudesse ser transportada pela gravidade para o solo de forma ordenada. Além disso, o trabalho realizado em Quéops certamente será estendido para olhar o interior de outras estruturas megalíticas, mesmo aquelas pertencentes a outros continentes. Atualmente, a equipe de pesquisa está realizando o mesmo trabalho de Quéops, mas estendido à pirâmide de Khéphren, que aí saiu o artigo de 2025 depois, né, para ter uma visão geral mais completa do aparato megalítico de Gizé. Estamos confiantes de que também forneceremos os resultados internos de Khéphren em um futuro próximo. Concluindo, por meio dessas descobertas, acreditamos ser apropriado que as autoridades egípcias iniciem uma campanha de escavações e perfurações para trazer à luz e devolver a toda a humanidade todas as estruturas que estimamos por meio do uso do método proposto. Em um futuro próximo, gostaríamos de estender a metodologia SAR para a investigação da estrutura interna de outros monumentos importantes do Planalto de Gizé. Aqui não transparece tanto o conspiracionismo que aparece depois, gente, mas já delata algumas coisas. A primeira coisa que já dá para revelar aqui, que o Corrado Malanga, quando a gente pesquisa ele na internet, tem muitos textos que flertam com conspiracionismos, com teorias muito alternativas sobre a história do Egito, né, que colocam ele como um arqueólogo amador, sim, porque na verdade ele é químico industrial, né, ele não é arqueólogo, e que aí talvez esteja extrapolando algo que ele acha que é verdade, de repente é um fã do Alienígenas do Passado, do Tsoukalos, e ficam tentando fazer isso. Mas vamos agora para o segundo artigo, que é de 2025, que eu também baixei, que está lá na Nature. Lá na Nature vocês conseguem baixar o artigo, gente. Ele não está pago, não. E o artigo se chama Confirmação do corredor da face norte das Camp Pyramids na Grande Pirâmide de Gizé, usando fusão de imagens multimodais de 3 técnicas de teste não destrutivos. Também deixo o link para vocês baixarem esse texto em inglês. E ele tem muitos autores. Muitos autores. Os autores são Thomas Schumacher, Polina Pugacheva, Hussein Alan, Alejandro Ramírez Pinheiro, Benedict Mayer, Johannes Rupple, Khalid Elal, Olga Popovic, Amir G. Hamza, Mohamed Sholkami, Mohamed Fat El-Bab, Mohamed El-Karmoti, Mehdi Tayubi, Hani Elal e Christian U. Grossi. Então, o artigo saiu nesse ano de 2025, em março. Aqui vai ter menos materiais que eu vou ler, porque ele é mais complexo ainda do que o anterior, aí fica muito chato para vocês. Mas ele não tem, como vocês podem ver como autor aqui, nem o Malanga, nem o Biondi, mas eles já pegam o artigo de 2022, juntam com as supostas descobertas do de 2025 e traçam uma outra teoria que nem está no artigo de 2022. Já vamos saber daqui a pouquinho o que eu quero dizer com isso. Mas no abstract desse segundo artigo, né, de 2025, de todos esses autores que eu li, diz o seguinte:
Embora medições de testes não destrutivos, NDT em inglês, né, tenham sido relatadas individualmente para pesquisas arqueológicas e estruturas de patrimônio cultural, apenas alguns estudos até o momento tentaram combinar imagens de NDT, que são os testes não destrutivos, né, por meio da fusão de imagens, IF em inglês, né, Image Fusion deve ser. Nesse artigo, novos resultados de IF multimodal, ou seja, fusão de imagem multimodal por muitos modos, né, de 3 técnicas diferentes de NDT, ou testes não destrutivos, coletados no Chevron, localizado na Grande Pirâmide de Gizé, né, Quéops, né, são apresentados. O que é Chevron? Chevron é um conjunto de blocos de calcário localizados em frente ao recentemente confirmado corredor da face North Scan Pyramids, SPNFC, que estava escondido há 4.500 anos. Sobre as atividades de pesquisa da missão Scan Pyramids, 3 perfis localizados no Chevron foram selecionados para explicar a fusão de imagens multimodal em detalhes e destacar sua utilidade na arqueologia. As técnicas de NDT empregadas nesse estudo incluem radar de penetração no solo, que é o GPR, teste ultrassônico, o ST, e tomografia de resistência elétrica, ERT. Um algoritmo baseado em uma wavelet discreta transformada, que é a DWT, foi empregado para mesclar as imagens reconstruídas das 3 técnicas para cada perfil, produzindo uma única imagem composta. As imagens fundidas finais contêm informações pertinentes de todas as modalidades, permitindo validar suposições usadas para criar as imagens reconstruídas individuais e possibilitar um exame mais detalhado de algumas das conclusões alcançadas no trabalho anterior dos autores nos Scan Pyramids. Aí vem no contexto aqui na introdução. Que o objetivo da fusão de imagens é o processo de combinar múltiplas imagens de entrada em uma única imagem composta, que eu expliquei mais no início do vídeo isso, né? Pega de vários pontos e tenta juntar tudo, fundir para ver se depois tem um efeito 3D também, para tentar descobrir que objeto deve ser. Né? A imagem fundida tem como objetivo conter informações pertinentes das imagens de entrada individuais e é mais útil para a percepção de especialistas humanos ou máquinas. Então, a fusão de imagens é uma técnica de processamento de dados bem estabelecida no campo médico e sensoriamento remoto. A IF, né, também encontrou algum interesse limitado na engenharia civil, em particular na geração de imagens de estrutura de concreto, usando o radar de penetração no solo, que é o GPR, e imagens de teste ultrassônico, que é o ST. Eu vou explicar basicamente como é que funciona esse processo. Né? Uma revisão recente de métodos de detecção de curto alcance e fusão de dados para estruturas de patrimônio cultural, né? Na qual os autores incluem então esse GPR UST, é fornecida por Adamopoulos e Rino. Deve-se notar que a fusão direta de imagens de GPR e UST não é relatada, mas sim cada uma delas individualmente com técnicas como varredura, laser e fotogrametria. Então, dizem alguns que seria semelhante ao sistema do LIDAR, que é que usa detecção e alcance de luz, né? Mas não é a mesma coisa, não. Então eles falam assim, nesse artigo é apresentada uma nova aplicação da fusão de imagem multimodal, que usa imagens reconstruídas em 2D de 3 técnicas diferentes de NDT, a saber, GPR, UST e RT, para confirmar e examinar um vazio previamente oculto na pirâmide de Quéops, que é o corredor da face North Scan Pyramids. Então eles aqui não usaram 3D, usaram 2D. Vamos ver uma figura aqui, que é desse segundo artigo. Aqui, esse é, né, o Chevron que eles falam. O Chevron, localizado na parte norte da pirâmide de Khufu, né, a foto tem o esboço da vista de elevação com a localização dos perfis, né, de imageamento, né, de análise ali. Né. Esse é um deles. A escala da intensidade agora. A escala das intensidades de pixel pode ser usada para pesar uma imagem de entrada antes que a fusão ocorra. A normalização das intensidades coloca peso igual em cada imagem. Para todas as imagens nesse trabalho, o intervalo de valores da intensidade de pixel foi normalizado, ou seja, o intervalo foi definido de 0 a 1. Vamos ver uma outra figura aqui do sistema de pesquisa deles. Aqui como eles foram fazendo esse imagiamento, essa fusão de imagens aí, né?
Tem a imagem da esquerda, tem o ERT e daí tem a fusão, né, que é a terceira figura embaixo. A primeira foi a fusão do GPR com o ST, depois o ERT. Então já tem uma fusão na primeira imagem. Então lá, GPR lá em cima, o ST lá em cima. Juntou os dois, deu a chamada fusão GPR e o ST. Junta com o ERT, que é essa filmagem, essa verde aí, né, esse verde marca texto aí, junta a imagem fundida final. Essa é a proposta, basicamente, de tudo que foi feito aí e alegado até aqui, gente. Né? O que vocês acham disso? Né? Esse é o processo IF multimodal, né? De fusão de imagens modal. É uma fusão de imagens, mas é multimodal por quê? Porque tem mais de um modo. O GPR é um modo, o ST é um modo, o ERT é um modo, né? É uma fusão de imagens com vários modos. É isso, por isso que é multimodal, só para explicar tecnicamente para vocês. Vamos para uma outra imagem. Mais um esquema aqui que também usou esse procedimento e deu esse resultado aqui. Mais imagens fundidas, né? As linhas tracejadas brancas representam contornos previamente previstos, segundo eles, né? Caixas vermelhas e amarelas destacam os principais refletores e extensões, né, previamente previstas. Ok. Ainda tem uma outra aqui, da mesma lógica, né, de fusão, mesmo sistema. As linhas tracejadas brancas representam contornos previamente previstos, a mesma coisa, né, só muda a questão um pouco das cores. Bom. Aí, como é que a gente conclui isso aqui, ainda chegando, né? Nesse artigo é apresentada uma nova aplicação de fusão de imagens multimodais, aquilo que eu falei antes, é um texto bem complexo, nem vou ir muito além, né, para não ficar ainda mais longo esse vídeo. Mas ele ficou nisso, gente. Esse segundo artigo ficou nisso que eu apresentei, não passa muito disso. Não fala em nenhuma cidade subterrânea, nem o primeiro falou. Não fala em nada disso, nem pilares geradores de energia, absolutamente nada disso. Como que veio parar nessa situação toda? Aí eu investiguei mais um pouco, gente. Mais um pouco. Aí eu descobri um texto lá no Medium de Joe Moody, que é um jornalista investigativo, que fez o que eu estou fazendo aqui. Veja, claro, facilitou o trabalho para a gente um pouco antes, né? A coletiva de imprensa é real. Houve a coletiva de imprensa. Por que eu quero dizer isso? Tem gente que contestou a coletiva de imprensa desses pesquisadores aí, que ela não teria existido, que era uma fraude. Aqui está a prova de que ela houve. Depois eu vou mostrar mais provas ainda. Mas o que diz o Joe Moody? A coletiva de imprensa sobre a pirâmide de Gizé, que eles dizem nunca ter acontecido. A grande mídia perdeu, então eu encontrei. Então pedi à inteligência artificial para traduzir e relatar as descobertas inovadoras. Joe Moody, dia 24 de março. Veja só, 24 de março, já ainda antes do que saiu no Brasil. Mesmo assim, com as informações importantes que ele tinha aqui, a imprensa brasileira fez matéria porca, né? O que disse o Joe Moody sobre isso aqui, esse jornalista investigativo? A mídia social recentemente explodiu com alegações de enormes colunas espirais subterrâneas abaixo da pirâmide de Khafre, em Gizé, possivelmente se conectando a outras estruturas, alimentando teorias de que esses monumentos eram mais do que apenas tumbas. Alguns especulam que eram geradores de energia. A coletiva de imprensa de 15 de março ocorreu em Bolonha, Itália, revelando descobertas surpreendentes abaixo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Havia apenas um problema. Ninguém conseguia encontrar o comunicado de imprensa de 15 de março oficial ou um vídeo do evento. Não foi coberto pela grande mídia. Como repórter investigativo, decidi investigar. Primeiro eu precisava confirmar se a coletiva de imprensa realmente aconteceu. Até mesmo o Snopes rotulou a descoberta como falsa, talvez prematuramente, pois também não conseguiu localizar o comunicado oficial. Veja, por muitos foi considerado falsa a existência da comunicado de imprensa, mas não era verdade, ele não é falso. Então aconteceu, o diretor de comunicações do projeto Khafre postou a transmissão ao vivo real da conferência no dia 22 de março, que aconteceu antes, dia 15, né?
A conferência foi em italiano, cheia de terminologia científica, então pedi a ajuda do ChatGPT para descobrir o que foi realmente anunciado por esses pesquisadores muito reais e revisados por pares nesse evento muito real. Consegui copiar a transcrição em italiano do vídeo do YouTube e colá-la no ChatGPT, onde pedi para traduzir e resumir as descobertas. O ChatGPT consegue fazer isso muito bem atualmente, gente. A reação inicial da IA ao traduzi-la foi a seguinte: uau, essa é uma transcrição monumental e está repleta de insights técnicos e implicações de mudança de paradigma, disse o ChatGPT. Aí, ele fez um relato resumido do ChatGPT, aqui para o texto dele, do Medium, do que estava faltando na imprensa oficial, de coisas que não foram faladas, né? Muito interessante usar esse método. O que ele fez? Pegou o vídeo, pegou a transcrição em italiano, jogou para o ChatGPT, traduzir e resumir e dizer para ele o que é, qual era o contexto, o principal número de quais as principais informações desse diálogo. E isso o ChatGPT consegue fazer muito bem, gente. Felizmente. Aí chegou isso aqui, né? Vamos deixar a imagem aqui, que isso aqui é coisa inventada, gente, tá? É o que está correndo pela internet aí. Mas o que disse esse material, né, que ele usou o ChatGPT para facilitar? Principais descobertas e esboço da coletiva de imprensa. Localização: Bolonha, na Itália, em italiano. Né? O assunto: descoberta de enormes estruturas subterrâneas abaixo da pirâmide de Kefren usando tecnologias de radar e IA. Eles também usaram inteligência artificial para isso. Quem apresentou essa coletiva de imprensa? A Nicole Ciccolo, líder de comunicações. Professor Corrado Malanga, pesquisador líder. O engenheiro Filippo Biondi, especialista na tecnologia SAR. E o Dr. Armando May, que é o único que é egiptólogo aqui mesmo, pelo jeito. Né? Uma observação. Biondi e Malanga estavam desenvolvendo seu artigo revisado por pares de 2022 sobre detalhes de uma estrutura não descoberta na Grande Pirâmide de Gizé. As principais tecnologias usadas, então. O SAR, que é o radar de abertura sintética, né, combinado com tomografia Doppler. Imagens baseadas em satélites da Capella Space e Umbra Space. Permite ver através da pedra, né, o granito se torna mais transparente do que o vidro nesse método. Os dados são processados usando IA, né, para reconstruções 3D e análise de padrões. Então, dando uma visão geral da descoberta deles. A abordagem da equipe usando o SAR e tomografia Doppler é semelhante ao uso de um ultrassom avançado. Malanga explicou que os dados do radar podem ser interpretados de maneiras semelhantes ao som. Sua técnica envolve examinar ondas de radar para ouvir os ecos que retornam de estruturas subterrâneas. Quando o radar emite ondas, elas viajam para o solo e ricocheteiam ao encontrar diferentes materiais como formações rochosas, cavidades ou outras características subterrâneas. Esse processo é como um ultrassom usa ondas sonoras para criar imagens de estruturas corporais internas, no caso da medicina, né, gente? Malanga disse que o granito se torna mais transparente do que o vidro quando visto por meio desse processo de conversão acústica. Essa tecnologia permitiu que eles criassem modelos tridimensionais em camadas do que está abaixo da pirâmide de Kefren. Né? E o que está abaixo, segundo se diz no vídeo? Por meio dos dados do radar e da modelagem tomográfica, eles dizem que revela 5 estruturas subterrâneas distintas, dispostas perto da base da pirâmide de Kefren, 8 poços verticais, ou simplesmente poços, cada um descendo 648 metros abaixo do solo, que então são os 2.000 pés, que é o que diz o Euronews, e não 2.000 metros, como fala, né, o Correio Brasiliense no Brasil. Importante corrigir isso. Uma formação em espiral ao redor de cada poço, lembrando uma escada. Lembrando uma escada. E o pessoal já diz que é uma escada. Esse é o grande problema, gente. 2 enormes câmaras em forma de cubo, cada uma com cerca de 80 metros de cada lado. E essas estruturas foram vistas de vários ângulos e verificadas usando inteligência artificial para confirmar sua consistência e geometria. Qual é o papel da IA na análise, diz aqui? A inteligência artificial desempenhou um papel significativo na identificação de padrões, validação de imagens e criação de reconstruções 3D consistentes. O Malanga observa: o computador, com a ajuda da inteligência artificial, reconstrói esses 2 grandes cubos e nos olha e nos diz: olha, eles são feitos assim.
Ele enfatizou que isso não era pareidolia ou imaginação de padrões. As formas são medidas e reconstruídas por máquinas e aparecem repetidamente de diferentes ângulos e períodos de tempo. Malanga descreve o princípio por trás da análise SAR e Doppler, observando que as vibrações sonoras podem passar pela pedra de maneira que a luz não consegue. Ele lista que o granito transmite som a cerca de 4.000 metros por segundo, a água a 1.400 metros por segundo e o ar a 340 metros por segundo. Quando transformado em imagem baseada em som, o granito se torna visualmente transparente, permitindo a varredura interna. Abaixo das estruturas conhecidas, eles identificaram o que parece ser uma camada de água. Abaixo disso, as duas câmaras cúbicas são encontradas. Eles observam que algumas características parecem continuar além de 648 metros, possivelmente atingindo 1.200 metros de profundidade, mas não 2.000 metros, gente, ainda. Essa descoberta levanta novas questões sobre a complexidade e o propósito dessas construções subterrâneas. Essas são formações naturais? Pergunta o próprio texto, né? A equipe afirma que as estruturas não são naturais. Os ângulos, a simetria e as características repetidas sugerem um design intencional. De acordo com Malanga, é muito improvável que isso tenha sido feito pela natureza. É uma extrapolação, né, gente? Possíveis correlações mitológicas aí, né? Eu falei também no início. O Dr. May conecta as descobertas a mitos e textos antigos como os salões de Amente mencionados nas tábuas de Esmeralda. Sim, gente, as tábuas de Esmeralda de Hermes Trismegistus, do hermetismo. Eles meteram isso aqui. O Livro dos Mortos, especificamente o capítulo 149, referenciando 14 residências ou câmaras, e descrições de poços profundos trazendo luz e água de cima. Ele sugere que esses relatos antigos podem ter descrito estruturas físicas reais, possivelmente as mesmas agora detectadas. Pois é. A equipe contrasta seu método com a tomografia de muons tradicional, que é cara e lenta. E em contraste, a imagem SAR é rápida, não invasiva e acessível publicamente, né? Segundo Capella Space e Umbra Space, que são esses projetos de satélite. E Malanga ressalta, fizemos isso de casa, sem mover uma única pedra. Ou seja, aqui está a confirmação dele de que eles não estiveram dentro da pirâmide de Khephren para fazer isso. Não estiveram nem lá, não escavaram um único centímetro, não foram em nenhum poço, em nada. Tudo especulação por imagens de satélite usando um método que eles inventaram. Não estou dizendo que não é possível que tenha um fundamento aí. A questão é que isso precisa de revisão por pares, precisa de pesquisa, precisa ser provado e é super embrionário isso aqui, gente. Os eixos e estruturas cúbicas podem ter uma função estrutural, diz o texto aqui do resumo, né? Como pilares de suporte apoiados no leito rochoso para estabilizar a pirâmide. Malanga diz que os cálculos mostram que a pirâmide de Khephren afundou cerca de 0,5 metro ao longo de milhares de anos. Aí tem uma teoria da energia especulativa aqui. Aí que é o problema que está nessa conferência de imprensa. Embora a equipe permaneça ancorada na medição, um momento se destacou quando eles entretiveram uma ideia mais especulativa. Um membro da equipe brincou: se você olhar a arquitetura corretamente, poderá começar a ver uma bobina ressonante gigante. Vocês estão imaginando o que daí os teóricos da conspiração fizeram? Construíram figuras, né, por inteligência artificial mostrando bobina ressonante gigante. Embora tenha sido uma brincadeira de um dos membros da equipe. Mas certas brincadeiras em anúncios científicos deveriam ser evitadas, né, gente? Porque sabe que esse povo aí leva tudo a sério, né, quando é teoria conspiratória, né? E essas coisas muito fantásticas. Essa foi uma boa referência, essa foi uma referência bem humorada às teorias de Nikola Tesla sobre transmissão de energia sem fio. Na realidade, teve a ver com isso. Embora não confirmadas, as estruturas espirais, os eixos verticais e as salas cúbicas, curiosamente ecoam aspectos da visão de Tesla para sistemas globais de energia. Eu acho que é um enviesamento perigoso aqui, gente. Muito perigoso. A equipe pede mais estudos e escavação física. Eles enfatizam que a tecnologia que usaram prova que algo está lá. Agora o mundo deve decidir se investiga pessoalmente. Malanga explica:
Essa não é uma teoria que precisa de mais confirmação. Essas são fotos, como uma foto da Torre de Pisa. Você não precisa de 500 pessoas para dizer que é real. É meio forçado isso, né? Aí as considerações finais aqui. A coletiva de imprensa termina com várias perguntas ainda sem resposta. Quem construiu essas estruturas? Quando elas foram construídas? Qual era o propósito delas? Malanga e a equipe não especulam, mas prometem mais por vir conforme as varreduras e estudos mais profundos continuam. A grande imprensa foi convidada para esse evento. No entanto, a descoberta era muito complexa ou muito perturbadora para os paradigmas atuais para ser relatada. Afinal, isso não apenas muda a história, mas a destrói, disse o rapaz aqui que fez essa investigação, que pelo menos descobriu, né, que isso aqui ocorreu. Mas ocorreu como, gente? Aqui. Na realidade, foi no dia 16 de março de 2025 e não dia 15. Aqui depende do horário, né, do fuso horário, né? Talvez onde o rapaz está seria dia 15 e na Itália já era 16. Bem provável que seja isso. E aqui foi feito, né, num programa chamado Expedition de Nicole Ciccolo, né, lá num hotel, lá num hotel da região lá de Pisa, né, com muita gente, quase 1000 pessoas, se não pelo que ela diz em algum momento. Eu assisti, são quase 4 horas de vídeo, gente. Em que então o Corrado Malanga, que é o da esquerda, o Armando May, que é o do meio, né, e o Filippo Biondi, que é o da direita aqui, eles falaram sobre tudo isso que foi citado agora. Mas eu queria achar o vídeo, óbvio, né, para ficar mais interessante também para isso. Óbvio, né? É um vídeo muito longo, né? E está em italiano, mas tem uma grande vantagem. Ele pode ser traduzido. Hoje o sistema do Google é muito bom para isso, gente. Muito bom mesmo. Aqui, então, está o vídeo da conferência. Conferenza Giza, le piramidi e la porta del tempo. Armando May, Filippo Biondi, Corrado Malanga. Está no próprio YouTube do Expedition da Nicole Ciccolo, né? E foi colocado no ar 9 dias atrás, né? Então hoje é dia 2 de abril em que eu estou gravando esse vídeo, então vocês já imaginam, né, que já faz alguns dias, um pouco mais de uma semana. O vídeo tem 3 horas e 53 minutos de duração. Eu assisti, né, ontem, antes de gravar esse vídeo, quando eu estava fazendo a pauta, muitas partes interessantes, né? Consegui colocar a tradução do italiano para o português, que está bem boa. Então, se vocês forem, né, no sistema do Google e colocarem a tradução automática do italiano para o português, acho que vai funcionar bem, quem quiser assistir essas quase 4 horas, né, de conferência dos 3, né, sobre isso. Eu vou, digamos, aqui dar uma permeada aqui em alguns trechos, né, vou deixar o áudio baixinho, né, mas quando tiver alguma fala vai estar em italiano, vai estar em italiano a fala, mas em português a tradução talvez vocês possam confirmar. Que foi bem o início, né, da conferência. Né. Vamos ver ela entrando aqui. Esse é o Armando May, eles falam nessa ordem. Armando May, Filippo Biondi e Corrado Malanga. Perché ci date veramente supporto, l'energia giusta per continuare in questo lavoro che è veramente faticosissimo. E quindi grazie, fatevi un applauso perché siete veramente straordinari, grazie. Io lo dico senza enfasi onestamente, ma credo che voi veramente siete l'avanguardia del nuovo settore, del nuovo transport. Perché da oggi si comincia a scrivere una nuova pagina di storia, forse la storia, sempre non voglio esagerare, la vera storia del nostro passato remoto, perché grazie a quello che io ho sempre definito voi, no? Nel momento in cui si unisce la ricerca archeologica sperimentale con... Bom,
E aí continua, né? Tem um monte de materiais que eles apresentam ao longo do vídeo. Vou deixar ele pausado aqui para só mostrar as figuras, né? Ele fala dos alinhamentos, né? Daquela parte astronômica, né? das pirâmides, vai mostrando várias figuras, um pouco da pesquisa deles, como ela foi feita, né? O ambiente interno e tudo mais das pirâmides, né? Cada um vai dando uma ênfase em alguma coisa ali da sua pesquisa, né? Ok? Então, basicamente, é isso o que mostra ali. E vocês podem acessar à vontade ali, gente. À vontade ali. Tá? Mas, aí, o que nós temos aí? Olha, eu não sei se você já assistiu esse vídeo. Opa, chegou alguma coisa aqui. As propagandas que sempre aparecem, né? É o risco quando a gente usa aqui. Mas... para a gente poder fazer o encerramento, o que tem de lógico nisso? Qual é a lógica dessa questão, gente? O que nós podemos entender como real aí? Isso é o que eles apresentaram como os tais pilares. Isso aqui, então, por esse imageamento, né, vindo por imagens de satélite, portanto bem distante, né, que não são precisas. Esses são os tais pilares que eles apresentam. É muito indefinido o que é isso. Isso, né? E isso aqui é o que apareceu lá no Reddit, como sendo os tais pilares. Dá para vocês entenderem o problema aí? Dá, né? Dá sim. Uma coisa é o que eles apresentaram, que é a topografia em si, que é isso aqui, que seriam 8 partes, pelo que eles dão a entender, né? Isso aqui está em 2D, na verdade, aqui não está em 3D, né? Por isso, mas eles avaliando viram que são 8, e o que foi desenhado no Reddit e em outros lugares algo parecido são esses sistemas aqui, como se fosse uma alta tecnologia do passado. Não dá para a gente aceitar essas extrapolações, né, gente? Eu acho que é complicado isso. Então, não foi descoberta, vamos então pela lógica, né? Não foi descoberta nenhuma cidade subterrânea debaixo das pirâmides de Gizé, gente. Talvez algumas entradas, alguns poços e coisas que ainda precisam ser avaliadas, mas nenhuma cidade subterrânea, nem as salas secretas dos arquivos de Amente, desse reino oculto lá, dos egípcios, nada nesse sentido. Pelo menos até aqui não dá para a gente extrapolar esse nível. Então tudo que se está extrapolando nesse sentido é pura enganação, gente. Infelizmente é essa lógica. A conferência houve, como eu digo, mostrei, eu acabei de mostrar um pedaço para vocês ali, tem o link para vocês assistirem, quase 4 horas se vocês quiserem, mas não mais do que isso. Ok? E aí não tem mais o que falar do assunto, a não ser que se pesquise alguma coisa a mais, né? Não tem o que dizer sobre isso. Acabou, não tem mais o que falar. Então essa arqueologia fantástica das pirâmides, eu chamaria meio que de arqueologia não tão fantástica assim das pirâmides. Mas é fantástica a pesquisa em si, o processo de tentar descobrir o que tem num monumento tão antigo. Mas aí extrapolar para os ETs do Tsúcalos, para civilizações antigas e coisas assim, é complicado. Se vocês investigarem o Conrado Malanga, vocês vão perceber na internet que ele tem muito material já escrito que flerta com essas teorias meio antigas, né? Coisas muito alternativas aí que realmente são duvidosas, são bem pseudocientíficas, né? Então, isso já vicia um pouco o trabalho e dificulta as confirmações. Vamos aguardar para ver se eles apresentam algo mais, né, que faça a gente ter um outro olhar sobre isso. Mas, por enquanto, é muito inconsistente o que se tem até aqui. E o pessoal das fake news, das teorias conspiratórias, não dorme no ponto. Eles querem mesmo é causar, né, gente? Quem gostou de mais esse episódio, né, do Realidade Paralela, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Quem quiser fazer um Pix de apoio para ajudar o nosso canal, usa a chave Pix, paystack@gmail.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, então,
meu youtube.com/paulosteckel. Psteckel é como vocês me encontram no Instagram, no Threads e no Blue Sky. TikTok paulo.steckel, x_psteckel e o meu e-mail psteckel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Se quiserem, né, dar a opinião de vocês sobre isso, né, que nós apresentamos hoje, o que vocês acham ou não. Mas o mistério foi resolvido. Esses são os 3 pesquisadores, né, o Malanga, o Biondi e o May, italianos, mas que extrapolaram um pouco, né, aquilo que eles descobriram, e tudo isso foi ampliado, né, pela galera da internet que está sempre querendo dizer que alguma coisa foi descoberta fantástica, que vai tirar todos do chão, que vai ser a grande salvação do mundo, mas infelizmente ainda não é agora. Não é agora. Ok? Vamos continuar buscando, né? É isso que eu tinha para hoje, pessoal. Um vídeo de 1h30 sobre esse tema, para esgotar ele de uma vez por todas e ninguém mais ficar me perguntando. E até o próximo episódio de Realidade Paralela, pessoal. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.